Saravá, Colofé, Motumbá, Mucuyu, salve senhoras e senhores. O Enuaiê é um núcleo de criação formado junto ao coletivo cultural Abaiomi Ateliê, que com o incentivo do Programa de Valorização de Iniciativas Culturais, VAI, da Prefeitura da cidade de São Paulo, vem com muita alegria apresentar para vocês Exu, a esfera da comunicação. Esférico, porque é a forma capaz de integrar-se comunicativamente, que participa para informar e, quando necessário, metaboliza e transforma. Ele mesmo, Exu, é todo, inteiro, inviolável. É o ser imutável que encontramos em todas as coisas. Convidamos a quem nos vê, ouve ou lê a trilhar um percurso que irá dialogar com saberes ancestrais. Aqui percorreremos os caminhos formadores da autoidentidade da nossa gente, nossas formas de ocupação espacial e territorial, nossos comportamentos e sentimentos através de um olhar antropológico em sua vertente urbana, o terreiro. Aqui apresentaremos histórias de matrizes africanas conhecidos como Itãs, com foco no Orixá Exu, a entidade da cultura religiosa afro-brasileira responsável por abrir caminhos, cujo poder principal é a comunicação universal. Sejam relações microcelulares de organismos vivos ou não, seja nas relações macrocósmicas, sociais ou econômicas. Diferentemente do que é propagado, Exu não está apenas nas esquinas e encruzilhadas de nossas ruas. Veremos em suas metáforas, que apresentaremos nas 5 lendas, uma a cada episódio da série, a representação das mais variadas decisões cotidianas conscientes, inconscientes, humanas ou não, mas aqui estamos submetidos. Divirtam-se. Olá, pessoal. Aqui quem fala é Yalorixá Soraya de Logoendé. Hoje eu venho apresentar um projeto que estamos trabalhando juntamente com o coletivo Enuaiê e também com o coletivo Abaiomi Ateliê. Esse projeto, ele tem a ideia, tem o propósito, né, de trazer a imagem do Orixá Exu. Não só a imagem, né? Mas ele tem a ideia de desmistificar como foi construída essa imagem desse orixá. Esse orixá tão grandioso, tão valioso na nossa cultura, né? Que foi muito distorcida. Essa imagem foi muito distorcida, né? De todas essas, por várias e várias gerações, né? Primeiramente, eu quero pedir a bênção a todos os mais velhos, aos mais novos, Colofé, Mucuyu, Benói, Saminarro. Todas essas expressões significam a bênção, cada uma em uma cultura diferente, né? O Orixá Exu, ele é o nosso movimento, ele é a nossa fala, a nossa comunicação, ele é o movimento do nosso corpo, né? O que movimenta o mundo. O elemento que ele rege é o fogo. Por isso o nome Inã. Inã significa fogo, né? Tem várias outras denominações, mas Inã significa fogo. E Exu representa o fogo. Essa imagem ela foi distorcida pela visão cristã, né? Porque muitas vezes as pessoas têm essa dúvida. Por que que Exu foi demonizado? Por que foi criado esse símbolo dele como o diabo ou o demônio? E a ideia desse podcast é justamente quebrar essa ideia. Por que que foi criado isso? Porque quando os escravizados, os pretos escravizados chegaram, os colonizadores começaram a ver esses pretos idolatrando um falo, uma figura fálica, um ocó, um pênis, né? É um formato fálico. E aí eles acharam o quê? Nossa, está cultuando o diabo, porque para os cristãos o sexo é pecado, né? E aí foi criada essa imagem de que Exu era o diabo, né? Por essa forma de pecado. Esse é o Orixá Exu. E também a gente quer fazer o quê? Desmembrar a ideia
de orixá, Exu, e das entidades espirituais, que são as entidades mesmo, os espíritos que viveram, pessoas que viveram aqui na Terra, né, que são cultuados dentro das umbandas, né? São pessoas que viveram aqui como eu, como vocês, todos, né? E essas pessoas, quando desencarnaram por algum motivo, algum, não sei, um ser mais evoluído espiritualmente designou que esses espíritos precisavam vir cumprir missões aqui na Terra, ajudando as pessoas. E eles ficaram conhecidos como Exu, justamente, de novo, pela visão cristã de ser o diabo, pelo fato do espírito incorporar nas pessoas, beber, fumar, cantar, dançar e dar consulta. Então, é essa a ideia que a gente quer desmistificar nesse trabalho, tá? E dentro desse trabalho nós vamos fazer, aqui nesse trabalho agora a gente vai fazer o quê? Podcasts. Porque dentro desses podcasts são umas rodas de conversa onde as pessoas vão interagir, trocar ideias, tirar dúvidas dentro deste mesmo assunto, tá? E isso vai para todo mundo, não vale só para pessoas de dentro da religião, porque a ideia desse podcast é justamente atingir as pessoas que são leigas, que é justamente tirar o quê? Tirar o preconceito, tirar essa ideia de demonização. E para esse podcast, eu quero trazer também a importância de dizer que não todos os Itãs, né? Itãs são lendas, são histórias, né? Cada podcast, cada episódio, né? Serão 5 episódios. Cada episódio vai ser contado um Itã, que o Itã é a lenda ou história de um orixá, né? Cada Itã, ele vai falando sobre uma passagem do orixá na Terra. Este primeiro Itã, ele não fala necessariamente sobre Exu. Ele fala sobre a criação do universo. Mas ele precisa ser contado para que todos entendam a participação de Exu nisso. Porque ele participa de tudo desde o começo. Então, esse Itã, ele vem falando sobre Oxalá, sobre a criação do universo, porém, a participação de Exu nisso, tá? E para esse primeiro episódio, eu trouxe algumas convidadas aqui hoje, né? E vou apresentar um pouquinho de cada um, e cada uma de vocês, né? Para esse primeiro episódio, eu chamo a Iaô Flávia Carvalho, que é a Flá Carves. Ela é Iaô de Xangô, graduada em Letras pela USP, modelo plus size, criadora de conteúdo digital, com destaque em moda, arte e praticidades do dia a dia. Ela atua em diferentes projetos de audiovisual, marketing, eventos, como diretora, roteirista e produtora. Obrigada, Flávia. Colofé Iá, benção meus mais velhos, Colofé benção meus mais Lorum. novos. Muito feliz de estar aqui. Acho que vai ser uma conversa e uma troca incrível, né? E de muito enriquecimento cultural e de axé pra gente. Então, muito obrigada. É isso aí, Flávia. Também convido Rafaela Souza, que atua na cultura desde 2007, passou por formações de teatro, dança afro, é arte educadora de artesanato e também descobriu na cozinha um trabalho paralelo. Ela é cofundadora do coletivo Panelarte, produtora do programa Bate Prato e uma das idealizadoras do evento Guerreiras, como DJ Lady Ra. Seja bem-vinda. Salve família, muito obrigada pelo convite. Acho que é muito importante essa troca de ideias aqui para a gente estar sempre aprendendo. E é isso, gratidão. Beleza. E também convido Daiana Ferreira, que é formada em serviço social, fomentadora de ações socioculturais na periferia, e integra os coletivos da Frente Democrática do Hermelino Matarazzo, Bata Querer, Sarau da Tripa, atuou também como assistente social no projeto Varre Vila e no Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos e atualmente trabalha no SPVV Miguel Otávio. Seja bem-vinda, Dai. Obrigada, é a sua bênção. Muito feliz de estar aqui com vocês, de poder aprender mais, né? E são tantas dúvidas, tantos questionamentos, então eu estou muito feliz de poder participar e aprender mais e mais. Obrigada. Por nada. E também convido Juliana Bueno,
que é uma mulher preta, cis, bissexual, 38 anos, mãe dedicada de Enzo, Matias e Benedito, graduada em pedagogia, atua como professora especializada em relações étnico-raciais e é também uma mulher de candomblé, brincante e pesquisadora comprometida com a preservação e promoção da cultura popular. Seja bem-vinda, Ju. Colofé, Iá, sua bênção, minha bênção, a bênção os mais novos, os mais velhos. Gratidão pelo convite, obrigada. E bora conversar aí sobre Exu e mostrar que ele não é nada disso que o pessoal pensa. É isso aí, Ju. E o primeiro Itã que nós vamos contar desse primeiro episódio é, como eu falei, sobre Olodumare, a criação do mundo, né? Olodumare, ele decide criar o mundo. E então, ele mandou o seu primogênito Obatalá realizar essa tarefa. Ele pegou o saco da criação, que é o Apoedá, que continha os elementos necessários e seguiu viagem para o local determinado. No caminho, ele encontrou Exu, que lhe perguntou: "Onde você vai com tanta pressa?" E Obatalá respondeu: "Vou criar o Aiê." Aiê é o mundo físico, a terra. Obatalá respondeu que ia criar o mundo físico. Enfim, sem fazer o ebó, Exu rebateu. Perguntou para ele: "Como você vai sem fazer ebó?" E Obatalá responde: "Eu recebi essa missão das mãos de meu pai. Portanto, eu não preciso lhe prestar nenhuma oferenda." E ele respondeu assim com ar de soberania. Tipo, né? Acima de tudo, foi meu pai que mandou, eu não preciso falar nada com ninguém. E Exu só escutou, mesmo sabendo que a lei implantada por Olodumare era a de consultar o oráculo e realizar oferendas sempre que fosse fazer algo importante. Obatalá seguiu seu caminho. Então Exu, dono da razão, aproveitando-se que ele havia transgredido uma regra, resolveu lhe pregar uma peça, uma brincadeira severa. Obatalá não conhecia a sede, já que não vivia no mundo físico, no Aiê, mas estava andando embaixo do sol e sua água havia acabado. Então Exu fez surgir em seu caminho uma palmeira de dendê, de onde se tira o vinho de palma. Obatalá, já bem abatido pela sede, não teve dúvida e extraiu do tronco da árvore o vinho que lhe adorava. O emu. O emu é o vinho de palma. E lhe serviu para matar a sede naquele momento. Mas que, em compensação, lhe deixou completamente bêbado e o fez dormir de embriaguez aos pés da árvore de dendê. Exu, vendo Obatalá caído ali, pegou o saco da criação e levou ao Olodumare, que, muito chateado com seu primogênito, passou o saco para seu outro filho, Odudua. Este, a partir do mau exemplo do irmão, consultou o oráculo, fez o ebó necessário e, por isso, recebeu a ajuda de Exu, que o guiou até o local da criação, para que assim pudesse despejar o conteúdo do Opoedá no lugar exato determinado por Olodumare. Sem a ajuda de Exu, o caminho até o local da criação não seria possível. Obatalá entendeu da pior forma que a legislação vigente precisa ser cumprida para que não se corra o risco de perder bens, posses e até mesmo pessoas perante a quebra de regras por vaidade ou por outro motivo qualquer. E assim, até hoje, Exu, todos os dias, segue pregando peças nos que quebram as regras e as leis da sociedade onde se vive. Muito bom, né? Eu já fiquei com várias dúvidas aqui, várias questões. E aí eu vou começar aqui, tirando minhas dúvidas. E uma das primeiras que me surgiu, assim, é se Olodumare, se ele é Deus, né? Como que é, assim, esse ser, né? Quem é ele? Acho que é mais ou menos isso. O que quer dizer, né? Olodumare, assim. Acho que é isso. Ótimo, Dai. Sim, Olodumare, ele pode ser traduzido como dono dos destinos individuais ou coletivos. Sim, ele é Deus, né? Assim, né? Trazendo para a visão cristã,
Ele é Deus, é isso mesmo. Ele é o criador de todo o universo. Ele é o criador da água, do ar, do fogo, da terra, de tudo que conhecemos. E também de tudo que nunca iremos conhecer. É o mesmo que Alá para os muçulmanos, Jeová para os protestantes e o Deus de qualquer outra religião. Apenas nós usamos os idiomas africanos para pronunciar o seu nome, conforme o grupo étnico que pertencemos. Por exemplo, Olodumare para os Yorubás, mas para os Fombê falamos Avievodum. O Fombê foi um grupo trazido à força para o Brasil também pelos colonizadores. Já para os bantus do idioma Ubundu, Kibundo, Kikongo, o Lodumare se chama Zambiaumpongo. Mais importante para vocês saberem que independente do idioma que se fala, Deus é o mesmo. Ele é o criador de tudo, tá? O que muda só é a fonética, é a forma de falar. Cada religião tem uma forma de se chamar Deus. E fiquei com uma dúvida aqui também. No Itan tem a parte lá que fala que Exu pergunta para o Batalá se ele ia fazer o ebó. O que é esse ebó? O ebójo, ele quer dizer oferendas. Essas oferendas, elas são usadas para todas as divindades, inclusive Deus. Ebó é uma oferenda que a gente faz. Ela pode ser de elemento mineral, vegetal, animal ou até símbolos. E também podem ser atitudes, depende do que for designado. Essa oferenda você pode ofertar qualquer coisa, é como se você tivesse pagando um caminho, como se você fosse fazer algo. Você está ofertando algo a alguém ou algo que é para você conseguir trilhar aquele pedaço, aquele caminho. Então, tudo depende do resultado do Odu. O que o Odu falar é onde... o que o Odu designar é o que precisa ser feito, né? E eu estou falando de atitudes porque, às vezes, o ebó não é um pagamento em dinheiro. Pois mais para frente falaremos sobre isso. Entendi, mas assim, a função do ebó mesmo, pelo que eu entendi pelo Itan, é ter caminhos abertos, certo? E assim, a gente vai se livrando dos impedimentos da vida quando a gente faz esse ebó. Trazendo isso para a nossa vida atual, né? Tirando um pouco do Itan, qual que é a importância de se fazer o ebó, de ter, até a gente fala muito, ter os ebós em dia, né? Como que isso funciona para a gente? Certo. Então, Flávia, funciona assim. As oferendas, os ebós, como eu falei na resposta anterior, eles são pagamentos. Tanto para Exu quanto para qualquer outro orixá, né? Ele serve para as mais variadas funções e soluções, sejam elas para casos de amor, saúde, trabalho, problema individual ou coletivo. Às vezes você vai fazer um ebó não só para você. Você vai fazer um ebó, tipo, eu tenho um coletivo de trabalho, a gente precisa pegar e passar num trabalho aí que precisa dar tudo certo, que não tem atrapalhações, por exemplo, quanto à entrega de material. Você vai fazer um ebó para isso acontecer, certo? Então, assim, Exu, ele pode transitar entre os dois mundos. Então, é ele quem vai fazer, levar essas oferendas, né? Então, ele tem esse poder de transitar. Ele pode ir para o futuro, ele pode voltar no passado, ou mesmo estar no presente. Tudo depende do que você precisa e do que é designado, não só o que você precisa. Porque, às vezes, você precisa de uma coisa, aí você vai fazer o ebó e vai achar que vai funcionar porque você precisa daquilo. Não. Vai acontecer o que precisa acontecer. Então, assim, o poder de Exu é isso. Ele vai solucionando as mais variadas questões. Basta ele tocar no chão com o ogó. O ogó é o cajado, que é em forma de falo. Voltamos à forma fálica, entendeu? E basta ele bater esse cajado no chão, que esse instrumento leva ele para onde ele quiser. Então, nos dias de hoje, né? Você queria entender como funciona, é isso. Olha, eu preciso que meu trabalho dê certo, que não tenha atrapalhações. Você vai prestar o ebó Exu para que ele te acompanhe, tirando esses impedimentos. Então, ele está no presente, ele vai lá no futuro, para o carro não quebrar, para não atrapalhar as coisas, e ele volta no passado para que as coisas não atrasem.
Você entendeu? Então ele tem esse poder de transitar nesse tempo, né? Nesse espaço-tempo. Nossa, que interessante. Coloféia. Falou. Interessante, Iá. Então a gente pode entender que quem abre os caminhos da vida é Exu e que a gente precisa, né, do ebó para que as coisas deem certo, mas Exu ele não auxilia nem participa do cumprimento dessas obrigações. E se não cumprir, né, essas obrigações, o que acontece? Isso, bom. É bem essa alfinetada que eu esperava. Exu, ele não julga. Ele não vai te condenar. Ele apenas pune. É a parte mais interessante. Ele não vai julgar o que você faz. Ele não vai julgar, ele só vai te punir. Porque esse é o papel dele. Ele faz o que tem que ser feito. Então, se você fizer o ebó conforme o determinado, você vai receber ajuda. Se você não fizer, ele não vai te ajudar. É simples assim. As dificuldades que você vai encontrar no caminho, elas já estão no seu Odu. Odu significa destino, são partículas do destino, né? São pedaços do destino. Então, o que você vai passar já está escrito. O que você precisa fazer, o que você vai passar de uma maneira boa ou ruim, você vai ter que cumprir isso. Agora, a diferença é que se você cultuar Exu, ele vai te ajudar, ele vai te mostrar a melhor saída, ele vai te mostrar o melhor caminho. Agora, caso contrário, você vai passar por tudo sozinha. Que é isso que dói, não. É esse que é o problema. Aí, mas julga. O que eu quero dizer é que se você não cumpre o preceito designado pelo ebó, ele vai perder eficiência. Por quê? O material, o dinheiro paga. Que era o que eu estava falando um pouco na resposta anterior. Você vai lá, você compra, sei lá, um frango, você compra farinha, depende do que sai no Odu. Então você vai lá e faz o trabalho. Beleza, o dinheiro pagou isso aí. Mas agora o preceito, ele não tem preço. É você que tem que ir lá e cumprir. Porque é isso que o orixá vai olhar. Exatamente. Porque precisa trabalhar em conjunto, senão não funciona. Agora, então a gente pode falar que a punição, na verdade, é uma falta de bênção também? Assim, você não tem a bênção de Exu? Exatamente. Entendi. Exatamente Colofé. isso. E aí foi o que o Batalá não fez, né? Como ele não pagou, né? Não realizou esse ebó, então Exu foi lá, pegou o saco e devolveu ao Olodumaré, porque ele não fez aquilo que era o combinado a ser feito. Foi isso, por isso que ele devolveu e não permitiu que ele fizesse. Vamos voltar na punição, Dai. Vamos voltar na punição. Na realidade, foi apenas uma punição, porque ele quebrou a regra. Não fez o que era para ser feito. Exatamente. Isso é uma lição que vale para todo mundo. O que foi determinado antes sempre será a legislação, sempre vai ser a regra. E isso não faz distinção de quem é você, de qual o seu grau de parentesco. O Batalá era filho de Deus. Então não faz distinção se você é filho, se você é irmão, não faz distinção de grau de parentesco. No caso de Obatalá, a punição ela custou a criação do mundo. Ele perdeu a criação do mundo por não pagar o ebó Exu. E aí, uma ação impensada, seguida de arrogância, deu o peso da punição. Exu, ele apenas cumpriu o papel dele de supervisor. Ele é o supervisor das obras de Olodumare. Ele está ali para fiscalizar quem paga e quem não paga. E aí, as leis vieram de Deus, veio de Olodumare. As leis não foram criadas por Exu. Ele só faz cumprir. Então, o que ele fez foi só executar a punição. O Batalá não fez. Tem um termo que eu adoro usar, que significa: eu te dou a corda para você mesmo se enforcar. Foi o que Exu fez. Ele fez o quê? Ele implantou o Igiopê, que é a árvore do Dendê, para quê? Para o Batalá sentir sede. Então ele jogou a corda ali. Será que ele vai se enforcar? Ele teve a opção. É a consequência. É a consequência. Exatamente. O Ocidente estraga tudo mesmo, que se a gente seguisse no Itã, né? Muitas pessoas não teriam coisas...
Gente, Passado pano, assim, né? mas sabe o que Porque- acontece? O erro tá aí pra gente aprender. Então, assim, você continua errando se você quiser. Você continua teimando se você Sim, quiser. sim. Né? Colofé, a sua bênção. Colofelorum. E aí, quem deu esse poder pra Exu de ser o cobrador, recebedor? Foi Olodumare? Bem, foi ele, sim. Mas eu vou contar uma breve história para vocês entenderem como que isso aconteceu. Deus precisava de ter um fiscal, como eu falei, precisava de ter um supervisor, né? E aí ele convocou todos os orixás para uma reunião para decidir quem ocuparia esse cargo. E aí o que aconteceu? Foi muito disputado esse cargo, né? Todo mundo, imagina, ser supervisor de todos os outros. Então os orixás ficaram alvoroçados e começaram uma competição. É igual uma busca por um cargo de emprego, né? Você vai ser o CIO da empresa. Então começou uma busca por isso aí. E aí o que aconteceu? Quem ganhasse poderia ir e vir dos mundos criados, quando bem quisesse. E caso alguém precisasse de alguma coisa entre esses dois mundos, seria dependente do dono dessa função. Então, esse supervisor ele tinha que tomar conta dos dois mundos, de quem entrava, quem saía, e fiscalizar se aqueles orixás estavam cumprindo a função deles, certo? E aí, nesse dia, o único que cumpriu as orientações de Olodumare foi Exu. Ele foi o único que foi consultar Ifá para saber o que deveria fazer. Isso ocorreu porque, depois da criação do mundo, Olodumare criou os Odus, que falei agora na resposta anterior que Odu significa fragmentos do destino, né? São pedaços do destino. Que podemos entender como isso. Só que é o seguinte, Olodumare, ele usou tudo que ocorreu com os Odus de exemplo. Então, por exemplo, tudo que aconteceu com os Odus, ele usou isso de exemplo para os orixás, né? Para todo tipo de vida ou criação dentro do seu sistema. Então, só para vocês entenderem, eu sei que fica meio complexo isso aí, mas é assim. Olodumare criou os Odus, que são esses fragmentos do destino. Tudo que esses Odus viveram, tudo que eles passaram, Olodumare usou de exemplo. Ele usou essas coisas de exemplo para todo tipo de vida. Tá? Até aí tá tudo bem? Tá seguindo, Eu tô né? imaginando a assembleia. Beleza. Então, os Odus, eles serviam como guias. Então, os Odus é que iam direcionar as pessoas, certo? As pessoas, orixás, na verdade, não tinham pessoas ainda. Estou falando só de orixá, não existiam pessoas. Servia de guia. Aí, assim, o que aconteceu? O Olodumare, ele determinou que qualquer coisa importante que fosse ser feita, os seus filhos deveriam consultar o resultado obtido pelos Odus. Então, você ia comprar uma casa. Flávia ia lá comprar uma casa. Vou lá jogar para saber que Odu que vai sair. Se esse Odu tá bom, se ele tá positivo, se ele tá negativo. O que eu tenho que fazer para conquistar aquilo? Beleza. E aí, dentro dos resultados dos Odus, é onde que vinham essas vivências e experiências que os Odus passaram, certo? Para usar de exemplo bom ou ruim. Então, é baseado nisso que se tira o resultado do Odu. E Orumilá. Orumilá é uma das divindades primordiais, que também foi criada por Olodumare. Orumilá criou um sistema de consulta aos Odus. Porque você vai consultar o Odu por onde? Tem que consultar ele por algum lugar. Esse sistema de leitura e interpretação recebeu o nome de Ifá. Então, o Ifá, que é hoje o que a gente usa como jogo de búzios, é ele quem vai falar qual Odu que saiu, certo? E aí, o que aconteceu? Tendo esse acesso a essas informações, seria possível ver as melhores decisões a se tomar. Então, nessa ocasião, Exu foi até Ifá. E ele recebeu a orientação de que nesse dia não levasse nada na cabeça. Nada. Ele tinha que levar somente uma pena vermelha de Icodidé. O Icodidé é uma pena vermelha do papagaio do Gabão. É específica dessa ave, tá? E assim, ele fez conforme a orientação do próprio Olodumare. Exu foi lá. E aí, todos os outros orixás prepararam para Olodumare uma oferenda
ao gosto que eles quiseram, não teve algo específico. Eles fizeram pratos de comida, por exemplo. E no dia combinado, eles seguiram para o encontro com o Olodumare, com o Criador, levando suas oferendas sobre a cabeça. Nesse dia, Exu fez o quê? Ele chegou à frente do cortejo de todos os outros orixás, com apenas o seu Egã. Egã é o ato de colocar o Ekodidé na fronte da cabeça. Tá? E colocar apenas na frente. Egã é esse ato. Conforme lhe foi orientado. Então, foi isso que ele fez. Chegando em Olodumare, todos os orixás eles estavam em fila, atrás de Exu, com todas as suas oferendas na cabeça. E Exu sem ofertar nada. Só com a peninha lá na frente. E aí, o que aconteceu? O Olodumare entendeu que Exu era o organizador de toda aquela gente, de toda aquela comitiva, dando, então, a ele a função de supervisionar a ação de todos os orixás. Com isso, foi que Exu recebeu de Olorum, Olo é dono, Orum é mundo espiritual, Olorum, Olodumare, mesmo significado, tá? Recebeu de Olorum a função de fiscalizar os outros orixás. E de todos nós, até os dias de hoje. Então, assim, tudo que a gente faz é fiscalizado por Exu. Então, sempre continuamos a consultar os Odus para sabermos o que devemos fazer ou não, para ter as coisas boas ou ruins, ou para ter os melhores caminhos da vida, para saber o que tá para acontecer. E é bom frisar que se a gente não faz, Exu, ele é muito brincalhão. Ele vai tratar logo de nos pregar uma peça. Por conta disso, nessa ocasião também, Olodumare determinou que Exu, para executar essa função, deveria receber oferendas. Então, por exemplo, ele não vai só levar as oferendas para os outros, ele também tem que receber a parte dele. Foi isso que Olodumare quis dizer. Então, nessa função, ele precisa receber a oferenda por seu trabalho, que são os ebós. Eles deveriam ser feitos a todos aqueles que quisessem ou precisassem do seu intermédio, de suas viagens entre os mundos, como pagamento, né? Então, nós pagamos Exu o que ele nos pede, para que ele nos favoreça, nos mostre por meio dos Odus os melhores caminhos para solucionar os problemas do cotidiano. É para isso que a gente paga ele. Então, assim, quem deu essa função foi o Olodumare, mas eu precisei contar essa história para vocês entenderem como que se deu isso. Muitas informações. Muitas informações. Colofeia. Colofeia Lorum. Mas assim, é uma coisa que ainda paira sobre a minha cabeça. O Olodumare, ele é senhor de todas as coisas, né? Então, assim, por que ele não conseguiu fazer tudo sozinho? Ele não tem a onipotência, né? E por que para criar o mundo, ele teve também que pagar Exu, se ele é o senhor? Ótimo, ótimo. Olodumare, ele sempre foi e ele sempre será absoluto. Não significa que ele não consegue. Não seria exatamente essa palavra, tá? Exu, a todo tempo, está sobre as orientações e as ordens de Olodumare, que é o Criador, com todo o poder e o livre acesso a tudo que é feito. E ainda com plenos poderes para descartar tudo que for contrário ao que foi determinado. Então, ele pode interferir no destino das coisas e das pessoas, assim como ele fez com o Batalá nesse Itã. Então, sim, Deus é onipotente, só que ele precisava de um supervisor. Não dá pra fazer tudo sozinho. Não dá para fazer tudo sozinho. Até dá, mas é aquilo, ele precisava de ter um interlocutor. Ele precisava de quem fizesse cumprir as ordens. Então, se ele mesmo designou isso, ele tem que ser o primeiro a dar o exemplo. Entendeu? Importante isso aí, né? Bom, então Colofeia, Colofeia Lorum. Bateu forte. Então é isso, né? A gente entende que a peça ali que Exu pregou em Obatalá foi uma forma de penalizar ali a desobediência dele de não ter feito o ebó, né? De não ter pago o Exu. Isso, de não ter cumprido a lei. Sem dúvida nenhuma. Exu, ele causa o caos para depois estabelecer a ordem. Assim, ele expõe o erro, pois sem isso, não tem ensinamento do que a gente pode ou não fazer em determinadas situações. Principalmente quando há a desobediência da ordem. Então, foi exatamente isso. Ele só penalizou, ele só cumpriu a ordem que ele tinha que cumprir, que é a execução.
Aquilo é penalizar por não ter pago, não ter cumprido, né? Não ter sido, ter sido obediente, né? Desobedeceu, né? Desobedeceu, exatamente isso aí. Não pagou, foi isso. Colou fé. Florou. No ITAM também a senhora fala sobre oráculo. Nós, de religião de matriz africana, temos algum oráculo? Sim, vamos lá. Dentro da nossa cultura, os oráculos, eles são instrumentos adivinhatórios, que eles estão ligados a Orumilá, que eu até contei no ITAM agora anterior, que, né, a resposta foi um ITAM. Então, Orumilá é que dá esse acesso ao sistema de Ifá. Orumilá, ele também é um ser criado por Deus, né, uma divindade criada por Deus. E onde o interlocutor desse sistema é quem? Exu. Voltamos nele novamente. Seja um Opelé Ifá, que é o Rosário de Ifá, que aí é dentro de um outro culto, que é o culto de Ifá mesmo. Tem os Iquins, né? São 16 sementes de dendezeiro, que eles nascem com 4 furos em cada uma delas. Não dá para demonstrar porque é áudio. Mas são os Iquins. O Meridilogum, que é esse jogo de búzios comum que a religião, né, do Candomblé utiliza, a maioria das casas de Candomblé utiliza o Meridilogum. Tem o Obi, que é o Noshikola, que tem o Obi de 4 gomos, que é aquele Obi africano, né, que é dividido. Tem o Orobô, que também é uma semente africana, que divide em 2. O Oxebili, que é o coco. E todo instrumento que dá acesso às informações dos Odu Ifá. E Odu, como falei anteriormente, eles são os fragmentos do destino. Então, qualquer uma dessas formas, eles são oráculos. São formas de... É um sistema adivinhatório. E tem também, por exemplo, outras culturas que usam outros tipos de oráculo. Por exemplo, tem culturas que usam a lobaça, que é uma cebola. Existem outros sistemas que a gente não colocou ali, mas, assim, são uma infinidade. Mas a gente colocou só os principais para vocês entenderem um pouquinho. Colofaia. Eu, como já fui uma pessoa da igreja, né, fico aqui me perguntando. E que é muito louco que a gente fica tentando assimilar, né, o que tem lá, o que tem, né, nas religiões de matrizes africanas. E aí me surgiu a dúvida, assim. No cristianismo, a gente tem, né, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na religião de matriz africana, a gente pode falar que Olodumare é Deus, oráculo, e Exu, né, faz como se fosse a Santíssima Trindade. Assim, como que a gente consegue olhar para isso? Não tem nada a ver, né? Tipo, é outra coisa. Não, mas uma boa visão, Dai, uma boa visão. Como já falamos aqui, se Olodumare pode ser traduzido como Deus, né, que é o dono dos destinos, né, individuais ou coletivos, assim ele sozinho, ele já tem tanto Ifá quanto Exu. E tudo que foi criado por ele. Ele tem tudo, então não precisa ter essa divisão de tríade, né, dessa Pai, Filho e Espírito Santo, né? Não precisa. Ele próprio faz todas essas funções. Não se faz necessário dividi-lo assim, né? Dessa maneira. A concepção iorubá é que Exu, ele intermedia a resposta de Deus por meio do Ifá. Ele é o comunicador da vontade do Criador, sendo que, cumprindo o ebó, a pessoa tem um rumo, mas quando não cumpre, ela terá outro. Então, Deus não depende da influência de Exu, né? Ele não depende para que isso ocorra. Exu, ele apenas intermedia as orientações. Assim, Deus continua único para nós, tendo Exu e os orixás como suas criações. Né? Não é criador e criatura, é nessa tríade, né? Então, ele não existe essa tríade. É outra coisa, exatamente. Colofaia. E dentro, enfim, né, dessa estrutura, o Batalá é Oxalá. A gente pode falar isso? Então, ele é o filho de Deus, certo? Ou não? Tanto Oxalá quanto o Batalá, sim, eles são filhos de Deus e todos nós também somos, né? Olodumare, ele mora dentro de todos nós. Você pode ver isso pela respiração, o Emi, o sopro da vida.
O Emi é o sopro da vida, a respiração, é o ar que entra nos nossos pulmões. Esse é Oxalá. Esse ar é Oxalá. Os Yorubás acreditam que Olodumare, que também podemos chamar de Olorum, como eu falei na resposta anterior, ele criou primeiro os Odus e depois ele criou 600 divindades. Aí vocês pensam, nossa, só tem 16 orixás que a gente cultua. Não, gente. Olodumare criou primeiro 600 divindades. 400 divindades com características masculinas e 200 com características femininas. O primeiro desses seres é o Batalá. Ele é o primeiro ser criado, que ficou representante do lado direito. O lado direito, por isso que a gente fala o lado direito é masculino. As 400 divindades de características masculinas ficaram do lado direito, que são os Irumolés. Irumolés são essas divindades do lado direito. E 200 Malés do lado esquerdo, que aí são as divindades com características femininas. O Batalá foi o primeiro das 400 do lado direito, para você entender. E do lado esquerdo, quem liderou foi Odudua. Então, Odudua é uma das 200 divindades com características femininas, né? O segundo ser criado por Olodumare. O Batalá quer dizer rei, dono do Alá. Alá é o pano branco. E Oxalá quer dizer orixá do Alá. Trata-se apenas de uma forma contraída da frase, o grande orixá do Alá, que no Yorubá seria Orixá-Ninlá, ou ainda Orixá-Nilá. Aí, com o tempo e a influência do sotaque português, entre outras coisas, falamos Oxalá. Então, para nos referir a essa divindade, essas primeiras criações, eles são os orixás Funfun. Então, o Batalá e Oxalá, eles são a mesma divindade. A questão foi essa contração de palavras, Orixá Unlá, Orixá Nilá, são essas contrações de palavra. Eles são todos orixás do pano branco. Entendi, a Colofé. A diferença é que o Batalá a gente não traz para a cabeça das pessoas. Aí já é outro papo para outro podcast. Outro capítulo. É outro capítulo. Bom, eu entendi então, né? O Batalá, ele é ali o filho mais velho, o primogênito. E Odudua é o segundo. E aí, né? A senhora disse agora, do lado direito, do lado esquerdo. E existem muitos outros então, né? E quem são? Vamos lá. São os Irumolés e Malés que citei ali atrás, né? Lado direito, Irumolés, lado esquerdo, Malés, né? Neles estão compreendidos todos os orixás Funfun, né? Todos os orixás que regem a cor branca, né? Então, todos os orixás que são dessa linhagem da cor branca são Irumolés ou Malés. E são os primeiros? São os primeiros. Eles são os primeiros. Exu, pela concepção da Yorubá-Nagô, ele é o primeiro ser procriado, ou seja, ele foi criado pela junção de duas outras criações de Deus. Então, Olodumare, ele criou o Batalá, do lado direito, Odudua, do lado esquerdo, que se uniram e procriaram Exu. Entendeu? Então, ele é um ser procriado. Assim, Exu, enquanto divindade de procriação, ele é filho direto das duas mais antigas criações de Olodumare, depois de Odu. Depois que ele criou os Odus, foi que ele criou os Irumolés e Molés e juntou os dois e tiveram Exu. E aí, esse modelo de procriar, ele foi usado para perpetuar a humanidade, assim como o conceito de macho e fêmea, onde um fecunda o outro para gerar vida, né? Ele está para nós, assim como, nesse caso, para o Batalá, Odudua e Exu. Então, precisou da junção dessas duas divindades para vir Exu. Coloféia, mas ficou um pouco confuso ainda para mim. Ele é filho de Obatalá e Odudua. Certo. Mas eles não são irmãos? E outra pergunta. Então, Exu não seria um orixá Funfun também? Boa, Flávia. Sim, ele é filho de Obatalá e Odudua. Dentro da concepção iorubá, eles são seres criados por Olodumare. E
Sim, eles são irmãos como todos os, né, os seres criados por Deus. Exu, ele é procriado. Por isso ele não é orixá funfun. Ele veio da junção de Obatalá e Odudua. Obatalá e Odudua são 2 seres criados por Deus. Esses são orixás funfuns. Lembra que eu falei lá atrás? Lado direito, Irumolés, lado esquerdo, Malés. Todos eles são funfun. Juntaram 2 funfuns e procriaram Exu. Entendi. Exu é uma procriação, ele não é criação de Deus. Ele veio depois, segunda Isso, geração. isso. Vamos dizer que ele seria neto de Deus. Vamos, assim, né, Entendi. colocando, né, Uma ordem cronológica da coisa. mas não é. Ele continua sendo filho de Deus, mas isso, ele é procriado. Então, por isso que ele não é funfun. Certo? Com fé. Então, assim, aí, emendando nisso aí, você perguntou sobre essa questão de, por exemplo, se eles são irmãos, Isso. né? O que acontece? Todas as religiões, elas têm essa ideia, né? Que Deus criou 2 seres. E somente a partir dessa junção desses 2 seres é que teve uma terceira vida. Por exemplo, o caso de Adão e Eva no cristianismo. Por quê? Lembra que eu falei aqui atrás sobre a junção do macho e fêmea? Uhum. Todas as religiões, elas têm esse conceito de macho e fêmea para se unir e para procriar. Uhum. Então, é nesse mesmo sentido. Então, o início da criação, todo mundo era irmão com irmão. Não tinha outro ser criado, só existiam 2. Sim. Certo? Então, foi daí que começou a surgir. Então, se esse termo irmão... Talvez nem existisse na não época existia. o termo irmão. Nós somos irmãos, todos irmãos. É, isso Sim. que eu ia falar. Vem um pouco dessa ideia de que somos todos filhos de Deus, né? Estamos Exato. todos no mesmo... Também não no, tem... no mesmo Não barco. tem um conceito, como que eu posso falar? Biológico. Uhum. Não é um sistema biológico. Você juntou, sei lá, você tem um irmão, aí você, né, teve relação com seu irmão e teve um filho. Não é um sistema biológico. Né? Nesse tipo de divisão, é uma questão espiritual. Então, é uma irmandade igual tem dentro, por exemplo, todas as religiões, né? Uma irmandade. Então, Uhum. é nesse sentido. Irmãos espirituais. Vamos Entendi. colocar assim. Colofeia. Então, Obatalá seria tipo Adão, Odudu a Eva. E em vários textos eu, né, pesquiso e tal, sempre se refere ao Dodua no masculino. Fiquei confusa. Então, como eu falei, Odudua foi o primeiro ser criado do lado das Malés, do lado esquerdo, é Odudua. Odudua, então, é um dos primeiros seres criados do lado das Malés, do lado esquerdo. É uma divindade com características femininas. Vamos lá, não é um gênero. É isso que o que as pessoas confundem é que orixá não tem gênero. Nossa, agora. outra polêmica. Solta o videozinho. Não Adoro. tem gênero. Então, lado esquerdo, características femininas. Mas não quero uma mulher. Pei. Adoro. Colofezão. Como valorou. Ai, gente, aí eu fico pensando aqui. O Batalá tava indo lá fazer, então, o que seu pai mandou. No meio do caminho não conseguiu. Porque não fez, né, a oferenda lá, o ebó para Exu. E aí, essa função foi passada para o seu irmão. Então, a gente trazendo para nós, a gente pensa assim, caso a gente não cumpra alguma obrigação que nos é dada, essa oportunidade, né, e tal, aí é passada para uma outra pessoa, aquilo que era pra gente fazer. Ainda hoje a gente pode trazer isso, assim, para o nosso contexto? Certamente. Muito bem, daí é exatamente isso. O Itan, ele fala exatamente do preço alto pago por querer tomar um caminho mais fácil. Tipo assim, pra que eu vou pagar ebó? Foi meu pai mesmo, foi Deus que me mandou criar o mundo. Então, pra que eu vou ter que, né, pagar? E aí, o que aconteceu? O fato é que a lei foi ignorada. E, por exemplo, é igual você tomar uma multa de velocidade. Ela só é aplicada se você passar do limite do que diz na placa. Se você seguir, tá lá, 50 por hora. Se você seguir a 50, você não vai ser multada. Agora, se você correr, você vai ser multada. E o que aconteceu com o Batalá foi isso.
Ele perdeu a oportunidade. Então, não significa necessariamente que vai passar para outra pessoa. É só você cumprir a lei. Você cumpre a lei. Se você cumprir, você vai receber. Se não, se a outra pessoa cumprir, ela vai receber, entendeu? Então, é exatamente isso. Se a outra pessoa também não cumprir, ela também não recebe. Entende? Que não é, você não cumpriu, vou passar para outro que cumpriu. É isso. Só um agô aqui, voltando nessa questão do ebó, eu fiquei com uma outra dúvida lá de trás. O ebó, ele é sempre ofertado para Exu? Ou, por exemplo, eu sou filha de Oxum, ela vai me pedir alguma coisa, um ebó, ela me pede? Ou todo ebó que eu fizer é para Exu? Fiquei confusa. Bom, todo ebó, Exu recebe uma parte. Por quê? Como eu falei, ele é o interlocutor. Então, se Oxum pediu alguma coisa no Odu, foi lá no jogo, jogou. Quem tá falando no Odu é Exu também. A intermédio de Oxum, certo? Tá lá no jogo. Oxum pediu, sei lá, flores. O que Exu quer para levar essas flores para Oxum? É a oferenda que vai ter que ser dada para ele. É a paga por ele levar, você tá entendendo? Então não adianta você falar assim, olha, nossa, eu vou ofertar um axoxô para Oxóssi. E não der nada para Exu, Exu pega o axoxô e Oxóssi, ó, viu nada. Viu nada, você. Nem chegou pra mim. Nem chegou, Não cara. pagou o Sedex. É exatamente isso. Então, assim, sim, toda e qualquer oferenda precisa de ter uma parte para Exu. Ele recebe, né? Ele recebe uma parte para levar. Senão ele não entrega. E aí no jogo mesmo já sai o que é, vamos dizer, para Oxum, e aí o que eu preciso dar para Exu. Já sai no jogo ali Sim, o que ele quer. exatamente. Ele já pede o que ele quer. Bom, então eu posso dizer que Exu, ele não é ali do mal, certo? Como muitas pessoas por aí acham. Justamente por isso, né? Porque ele é essa força que vai obrigar, de certa forma, né, as pessoas a cumprir as regras, os prazos, as leis, né? Exatamente, Rafa. O bem e o mal, eles são equivalentes. Os dois, eles coexistem. Eles se conversam. Não existe mal sem bem, não existe bem sem mal. Precisa existir, né? Se não houvesse o mal, a gente não ia saber o que era o bem e vice-versa. Assim como a luz e a escuridão. Exu, ele faz o quê? Ele só cumpre o seu papel, sem julgamento. Ele não vai te julgar. Ele vai lá cumprir. Você foi lá e quebrou o preceito. O preceito era não beber bebida alcoólica. Você foi lá e tomou a cachaça. Ele vai te julgar porque você bebeu? Não. Ele simplesmente vai lá, pega o saquinho da criação e fala: segue sua vida que eu vou levar a minha, entendeu? Vou levar para outra pessoa criar. Ele não vai julgar porque você bebeu. Você bebeu porque você quis. Então, ele é o executor, ele não é o juiz. Exu, ele é como se... Como que eu posso explicar assim? Ele é uma faca. A faca, ela serve tanto para matar quanto para cozinhar. Então, depende do que você precisa dela. Depende da força, da direção que você vai empunhar a sua faca, né? A sua ação é que vai dar o resultado. Exu não é bom e Exu não é mau. Ele é justo, vamos dizer. Pronto, é isso, exatamente isso. Nossa, eu teria tantas outras perguntas sobre Xangô e Exu, mas vamos deixar para outros capítulos, eu acho. Você quer fazer mais uma pergunta antes, Ju? Já foi? Beleza. Bom, acho que do Itã, para mim, pelo menos já ficou nítida várias coisas. E muito obrigada, Iá, né, e todo mundo aqui. Acho que foi muito importante pra gente. Bom, eu acho que eu vou fazer uma pergunta meio polêmica. E não tem a ver diretamente com o Itã, né? Mas tem a ver com o Exu. E eu já ouvi, enfim, né, várias pessoas dizendo que pessoas de religiões de matriz africana não podem fumar maconha, né? Por causa de Exu. Vamos lá. Vamos Mas lá. por quê? Complementando, eu tenho vários amigos que perguntam, né? Mas por que ele segue a lei dos homens? Como que funciona isso? E aí, a gente falando das leis, eu fiquei lembrando disso. Então, se a senhora puder falar essa parte também. Eu vou falar resumidamente, rapidinho, porque o nosso tempo desse primeiro episódio está se esgotando. Nossa, passou muito rápido. Muito rápido. Porque eu vou falar um pouquinho agora e depois eu complemento nos outros episódios. Perfeito. Tá? O que acontece, né, quando
estava nesse processo do fim da escravidão, começou a ter um consumo muito alto, né, da folha. E aí, os colonizadores começaram a associar a falta de produtividade ao fato do fumo, certo? E também começaram a associar ao ópio, porque deixava as pessoas, vamos dizer, alucinadas. E dizendo que era porta para outras drogas, né? Para abertura para outras drogas. E aí o que aconteceu? Tendo isso em vista, isso foi proibido. Começou a proibição do consumo da maconha, certo? A folha sim é de Exu, mas aí a gente vai entrar no outro caminho, no outro episódio. Só para vocês entenderem o sentido da proibição e vão refletindo para o próximo episódio. Porque a gente falou que Exu é quem condena. Exu é quem vai lá e aplica as regras, né? É ele que tem que ser, ele tem que ir lá e punir as pessoas por não cumprir as regras, certo? Então, se em 1920 ela foi proibida, vamos passar para o próximo episódio. Gente, muito obrigada pela contribuição até aqui. E vamos deixar um gostinho de quero mais para o próximo. Ótimo. Ótimo. Muito obrigada.